Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as NRs, as normas regulamentadoras. Esse é um dos conteúdos muito mais, importantes dentro da enfermagem do trabalho, porque ele vai estar diretamente ligado à segurança de vocês, dos trabalhadores, e também à prevenção de acidentes. Tudo que vocês vão fazer na prática profissional vai ter relação com essas normas. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o objetivo dessa aula, né. Então, o objetivo não é decorar número de NR, mas entender como elas funcionam no dia a dia. Eu quero que vocês consigam olhar para o ambiente de trabalho, identificar os riscos, entender o que precisa ser feito e como vocês, né, como técnicos de enfermagem, podem atuar dentro desse ambiente. As NRs, elas são regras obrigatórias que foram criadas para proteger o trabalhador. Elas existem porque no passado havia muitos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então hoje tudo é regulamentado para evitar que esses problemas aconteçam. Ou seja, as NRs são uma forma de prevenção. É importante vocês entenderem que as NRs são leis. Elas fazem parte da legislação trabalhista brasileira, então toda empresa é obrigada a cumprir. Existe fiscalização e quando não se cumpre, a empresa ela pode ser multada ou até mesmo interditada, tá? Então não é uma opção, é uma obrigatoriedade. As NRs, elas foram criadas pela Portaria 3.214 de 1978. Ela foi regulamentada, né, regulamentam o capítulo 5 da CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, e ela é obrigatória para as empresas, tanto públicas quanto privadas. E quem faz toda a fiscalização é o Ministério do Trabalho, tá, pessoal? Então, aqui eu coloquei um pouquinho para vocês da importância das NRs. Por que que elas são então tão importantes? Porque as NRs, elas salvam vidas, elas reduzem acidentes, elas evitam doenças ocupacionais e melhoram a qualidade de vida do trabalhador. Para nós que somos da área da saúde, isso é ainda mais importante, porque a gente lida direto com risco biológico, com sangue, com secreção, com material contaminado. Então a NR, ela vem de uma forma para proteger não apenas a empresa, mas também o trabalhador, para garantir uma promoção do cuidado, para que a gente tenha uma atenção contínua ao trabalhador, para que a gente tenha organização dos processos de trabalho e que a gente tenha também segurança. Quando a gente pensa, em impactos das não conformidades das NRs, a gente tem um aumento dos acidentes, os trabalhadores adoecem mais, a gente tem mais afastamento, e a empresa ela acaba tendo prejuízo financeiro e legal. Mas o principal prejuízo que acontece quando a gente não tem o cumprimento, né, das NRs ou essas NRs não estão dentro da conformidade, é o prejuízo humano, que é a saúde do nosso trabalhador. As NRs, elas vão funcionar como um guia. Elas vão dizer o que deve ser feito para manter um ambiente seguro. Elas envolvem o uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, a organização do trabalho, a identificação dos riscos, a proteção da saúde, ou seja, elas sempre olham o trabalhador de uma forma completa. A ANR, aqui eu coloquei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas depois, no decorrer da matéria, a gente vai ter uma aula voltada para cada uma delas, tá, pessoal? A NR1, ela é a base de todas. Ela fala sobre o gerenciamento de resíduo. Isso significa que ela vai identificar o que pode causar danos, ela vai avaliar esse risco e vai tomar medidas para evitá-los. Por exemplo, um ambiente com risco biológico, ele precisa de controle e de proteção. Então, a gente vai encontrar isso dentro da NR1. Nós temos também a NR5, que é a CIPA.
né? A CIPA, ela é um grupo dentro da empresa que vai ajudar a prevenir acidentes. Ela é formada por trabalhadores e representantes da empresa, e o técnico de enfermagem, ele pode participar orientando, ajudando em campanhas e conscientizando os colaboradores. Nós temos a NR6, que vai falar do EPI, do equipamento de proteção individual, luva, máscara, óculos, avental, entre outros. Mas não adianta só a gente ter o EPI, não adianta só a empresa fornecer o EPI, eles precisam ser usados corretamente. E muitas vezes o trabalhador ele acaba não usando. Então, é aí que vai entrar o papel de vocês, de orientar e reforçar a importância do uso do EPI. A gente tem a NR7, que vai falar do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que também é abreviado pela sigla PCMSO, né, que é o programa que vai acompanhar a saúde do trabalhador. Ele garante que o trabalhador faça exames ao longo do tempo, e não é só na admissão, é um acompanhamento contínuo. Isso vai ajudar a identificar doenças precocemente. E aí a gente tem a atuação do técnico da enfermagem dentro da NR7. Então, como que vocês vão agir ali dentro? Dentro da NR7, vocês vão atuar diretamente. Vocês vão ajudar nos exames, vocês vão organizar os prontuários, vocês vão acompanhar os trabalhadores afastados, vão fazer orientações. E muitas vezes vocês são os primeiros a perceber que algo está errado, né? Vocês são o primeiro a identificar que muitas vezes o colaborador, o trabalhador, ele não está bem, porque vocês estão acompanhando ali de perto toda essa situação. A gente também tem a NR9, que vai falar do Programa de Gerenciamento de Risco, que é abreviado pela sigla PGR. O PGR, ele vai identificar os riscos do ambiente, por exemplo, produtos químicos, ruídos, calor, vírus, bactéria. A ideia da SNR é prevenir antes que se cause danos. Aí nós temos a NR15, que vai falar sobre a insalubridade, né? Ou seja, quando o trabalhador, pessoal, ele está exposto a algo que é prejudicial à saúde dele. Isso pode dar direito a um adicional, mas o mais importante é ele entender que existe um risco, né? Então, ele saber do risco que ele está sendo exposto. Então, a NR15, ela vai trazer essas questões relacionadas às operações insalubres. Então, ela vai estabelecer os critérios para caracterização e para classificação dessas atividades insalubres. Então, o grau mínimo, o grau médio, o grau máximo, aonde que os trabalhadores estão sendo expostos, quais são os agentes que esse colaborador está sendo exposto, e vai garantir, dependendo da situação, que ele receba um valor a mais, né, uma insalubridade, por estar exposto a algum tipo de risco. A gente tem a NR17 também, que vai falar sobre a ergonomia, que ela vai buscar adaptar o trabalho ao trabalhador, evitando dores, lesões, afastamentos. Por exemplo, uma postura inadequada, movimentos repetitivos, esforço físico. A gente tem vários pacientes que acabam sendo afastados, vários trabalhadores que acabam sendo afastados por LER, que é lesão por esforço repetitivo, ou pela DORT, que são os distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, e até mesmo pela fadiga. Então, a NR17 vai trabalhar todas essas questões ergonômicas com vocês. Nós temos a NR32, que vem aí trazendo segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Essa NR32 é fundamental para a enfermagem. Ela vai abordar os riscos biológicos, a manipulação de materiais perfluorocortantes, uso obrigatório dos EPIs, vacinação, ou seja, ela vai estar totalmente ligada ao dia a dia da enfermagem. Quando a gente pensa, né, o impacto das NRs na prática, seguir as NRs significa trabalhar com segurança,
significa ter menos acidentes, ter menos contaminação e melhor atendimento ao paciente. Vocês se protegem e protegem os outros. Então, quando a gente pensa no impacto que elas têm ali na enfermagem, a gente vai estar pensando em reduzir o risco de acidente com material biológico, a gente vai estar querendo trazer mais proteção e segurança para a equipe, a gente vai querer melhorar a qualidade de atendimento e a gente vai querer garantir um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável. Aqui eu coloquei para vocês o papel essencial do técnico de enfermagem do trabalho, né. Então, dentro de uma empresa, vocês vão educar, vocês vão orientar, vocês vão prevenir, vocês são fundamentais para que as normas sejam realmente, aplicadas. Então, vocês vão promover a educação entre os trabalhadores, vocês vão orientar sobre o uso correto e a manutenção do EPI. Não adianta só se ter uma lei falando do EPI. O colaborador, ele precisa saber a importância, ele precisa saber como usar, qual a periodicidade que ele deve realizar a troca desse EPI. Vocês vão participar ativamente das campanhas de saúde e de segurança. Ah, então a gente está tendo mais problema com material pérfuro-cortante, então vamos montar uma campanha de conscientização. Vocês vão atuar na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, pensando lá nas NRs que vão falar sobre ergonomia. Vocês vão apoiar e implementar programas de saúde ocupacional, né. Então vocês estão diretamente ligados à saúde dos trabalhadores dentro da empresa. Aqui eu coloquei um estudo de caso para vocês pensarem. Vamos considerar um cenário de um acidente com material pérfuro cortante em um ambiente hospitalar. Esse caso, ele levanta questões cruciais sobre qual NR está relacionada, quais condutas imediatas devem ser tomadas e como que a gente vai fazer para prevenir futuros acidentes. Então, tudo isso está diretamente ligado com o dia a dia de vocês. Então, eu coloquei aqui uma atividade prática. Eu quero que vocês escolham 3 normas, né, regulamentadoras dentro dessas que a gente citou aqui, e explique a aplicação prática de cada uma delas e relacione como o técnico de enfermagem vai atuar dentro das NRs que foram escolhidas por vocês. Aí eu vou deixar aqui na plataforma para vocês esse passo a passo, para a gente ter essa atividade prática relacionada diretamente ao trabalho de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi para a gente dar uma breve introdução sobre todas as NRs que a gente vai falar e que a gente vai trabalhar no decorrer dessa nossa matéria. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se encontrar na nossa próxima aula.